falar que exatamente isso que parece que está destruindo a sua vida pode ser justamente o caminho que Deus usou para te levar à riqueza e à posição que ninguém pode tirar de você. Então preste atenção nessa história. Tudo parecia estar destruído na vida de José, foi justamente o caminho que Deus usou para levar a riqueza e a posição que ninguém poderia tirar dele. José não imaginava que os seus próprios irmãos o vendessem como escravo. Talvez ele tenha pensado que os seus sonhos tenham acabado. Mas os sonhos de José não tinham acabado, ele estava apenas começando a se cumprir por um caminho que ele jamais teria escolhido. José era filho de Jacó, era amado pelo seu pai e havia recebido um sonho que apontava para um futuro extraordinário. Mas seus irmãos olharam para aquilo que Deus tinha colocado na vida de José e sentiram o quê? Inveja. E um dia eles se encontraram sozinhos no campo e disseram: lá vem o sonhador. Eles não suportavam imaginar que um dia pudesse ocupar uma posição de honra. O que eles fizeram com José? Jogaram no poço, venderam como escravo. José foi arrancado da sua casa, ele perdeu sua liberdade, perdeu sua família, ele perdeu tudo que aos olhos humanos representava segurança. Então ele foi para onde? No Egito. Mas existe uma coisa que ninguém conseguiu vender: o propósito de Deus sobre a vida de José. José, ele poderia ter se tornado uma pessoa amarga, ele poderia ter desistido, ter passado o resto da sua vida se perguntando por que Deus permitiu isso comigo. Mas ele continuou sendo fiel e foi justamente ali, longe da sua casa, que algo começou a acontecer. José começou o quê? A prosperar. A Bíblia mostra que Deus estava com ele. José, ele recebeu responsabilidades. Ele administrou a casa de Potifar e tudo aquilo que estava sobre a sua responsabilidade prosperava. Percebe isso? Antes de Deus colocar José sobre uma nação, Deus ensinou José a administrar uma casa. Antes do palácio veio a responsabilidade e antes da abundância veio o que? A fidelidade. Mas novamente José foi o que? Injustiçado. Foi acusado de algo que ele não fez. E ele foi para onde? Na prisão. Agora imagina, do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão. Se José olhasse apenas a circunstância do momento, parecia que a sua vida estava indo de mal a pior. Às vezes na sua vida você está olhando exatamente dessa forma. Mas Deus também trabalha nos bastidores. Naquela prisão de José, ele continuou servindo, continuou usando o dom que Deus havia colocado nele. Então, aconteceu algo que mudaria tudo. José interpretou os sonhos de Faraó e não apenas interpretou, ele apresentou uma estratégia. Haveria 7 anos de abundância e depois viria o que? Os 7 anos de fome. José explicou como o Egito deveria administrar os recursos durante aqueles anos de fartura e para sobreviver aos anos de escassez que estava por vir. Faraó percebeu algo extraordinário em José. José, ele não era apenas um homem que interpretava sonhos. Ele tinha sabedoria para administrar riquezas. Então, aquele que tinha vindo vendido de escravo recebeu o quê? Autoridade sobre o Egito. O homem que dormiu na prisão passou a estar no palácio. O homem que foi rejeitado pelos seus próprios irmãos passou a administrar os recursos de uma nação. O homem que parecia ter perdido tudo se tornou responsável por preservar a vida de milhares de pessoas. José saiu do poço para o palácio, mas existe algo ainda mais poderoso nessa história. José não ficou rico simplesmente porque Deus entregou o dinheiro. Deus primeiro que construiu dentro de José a capacidade de administrar aquilo que colocaria em suas mãos. José aprendeu responsabilidade, aprendeu administração, aprendeu a guardar nos tempos de abundância, aprendeu a pensar no futuro, aprendeu a não desperdiçar. E quando a riqueza chegou, ele estava o quê? Preparado, pronto para sustentá-lo.
Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e enxergando apenas o poço. Uma porta fechada, uma oportunidade perdida, uma dívida, uma rejeição, um negócio que não deu certo, uma fase em que parece que todo mundo está avançando, menos você. Mas escute isso, não confunda o lugar que você está com o lugar onde Deus pode te levar. José estava na prisão, mas seu destino era o palácio. José era escravo, mas Deus estava preparando um administrador. José não tinha recursos, mas carregava dentro dele algo que o dinheiro não pode comprar: sabedoria, caráter, visão e propósito. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Talvez antes de colocar mais dinheiro em tuas mãos, Ele esteja ensinando você a administrar um pouco. Antes de abrir uma grande porta, Ele esteja preparando a sua mente. Antes da abundância, Ele esteja trabalhando sua disciplina. Porque prosperidade sem preparo pode destruir uma pessoa. Mas quando Deus une propósito, sabedoria e responsabilidade, a prosperidade deixa de ser apenas dinheiro. Ela passa a ser o quê? Ferramenta para cumprir uma missão. José, ele não prosperou apenas para ter uma vida confortável. Ele prosperou para salvar vidas. E essa seja a parte que muita gente esquece. Deus não levou José ao palácio apenas para que ele pudesse dizer: eu venci. Deus levou José ao palácio porque havia pessoas que precisavam ser alcançadas através da posição que ele ocuparia. E um dia, os mesmos irmãos que o venderam chegaram diante dele. Eles não reconheceram José e precisaram o quê? Se curvar diante daquele que um dia chamaram de sonhador. O sonho que eles tentaram descobrir estava diante deles. José poderia o quê? Ter usado o seu poder para se vingar. Mas ele escolheu perdoar. Porque ele finalmente entendeu: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem. Talvez essa seja a palavra que alguém está precisando ouvir hoje. O que fizeram contra você não precisa determinar o seu futuro. Pode ter fechado uma porta, pode ter rejeitado, pode ter desacreditado nos teus sonhos, pode ter te colocado no poço, mas ninguém consegue cancelar aquilo que Deus decidiu fazer através da sua vida. Então, não menospreze o processo. Aprenda, prepare, administra o pouco, seja fiel quando ninguém está olhando. Desenvolva a sua mente, cuide do seu caráter, aprenda a administrar os recursos que já estão em suas mãos. Porque talvez você esteja pedindo a Deus uma grande colheita e Deus esteja preparando você para administrar uma grande colheita. José, ele começou no poço, passou por uma escravidão, conheceu a prisão e terminou no palácio. Porque o lugar onde você começa não determina o lugar onde Deus pode te levar. Hoje, talvez você esteja vivendo o seu capítulo do poço, mas não pare de sonhar. Porque o Deus que estava com José no poço é o mesmo Deus que estava com José no palácio. Então, se Deus está conduzindo a sua história, o poço pode ser apenas o começo da sua ascensão. Já aproveita, curte e compartilha essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir